eu comecei a ouvir que muita gente estava me falando e não confiava nos meus instintos. E aí foi uma fase que a empresa começou a andar meio de lado, meio mal. Depois retomei. Hoje o convidado é o cara que transformou pipoca em uma categoria. De um snack de cinema para uma marca que domina a prateleira, influencia o hábito de consumo e ainda conversa com a saúde. Fundador da Mais Pura, líder em pipoca premium no Brasil, ele é responsável por colocar a pipoca saudável no mapa de milhões de pessoas. Fernando Nazaré, que honra ter você aqui. Seja muito bem-vindo ao 7º episódio do nosso Fit Talk. Fala, Michel, tudo bem? Obrigado pelo convite, cara. A honra é minha e agradeço demais esse convite aí. Um prazer participar com você dessa conversa aqui. Que bom, cara. E aí, acho que já dando um touch point aqui, para quem não te conhece, né? Quem é o Fernando Nazaré hoje na sua própria voz? Cara, eu falo que eu sou, antes de tudo, um empreendedor, né? Um que as pessoas mais me conhecem, um empreendedor. E aí, obviamente, tem que falar da Mais Pura, que a Mais Pura é o meu maior empreendimento que eu já fiz. Então, a Mais Pura hoje é líder da categoria de snacks de pipocas premium, né? Mais especificamente pipocas premium. Então, a gente tem mais de 60% desse segmento nacionalmente. A marca vai fazer 10 anos agora no ano que vem. Eu não tenho sócios, não tenho investidores, não tenho dívida. Então, acho que, né, como todo empreendedor aí, ao longo desses anos apanhei muito e acabei aprendendo algumas coisas. Estamos sempre aprendendo, mas acho que aprendi bastante também. E chegamos onde a gente está hoje com a Mais Pura. Bacana. E assim, e já tentando trazer um contexto agora para essa visão de empreendedorismo, para essa visão de que o Fernando se tornou ao longo dessa carreira empreendedora, se você pudesse dar um conselho bem direto para aquele Fernando que estava começando a empreender no mundo de indulgência, de saúde e bem-estar, que você daria um conselho para o Fernando lá de trás? Cara, eu acho que assim, o principal conselho seria assim, ouve as pessoas, mas segue seu instinto. Acho que seria isso bem curto e grosso. Bacana. Entendi. Ouve o que você acha que é certo, mas no final das contas o que você tem dentro é o que vai te guiar dentro dessa É, jornada. eu acho que um pouco confiar no instinto mesmo do empreendedor, sabe? Eu acho que o empreendedor, ele tem aquela fase, né? Quando começa a fazer sucesso, ele acha que ele é muito bom, melhor que todo mundo, e é imbatível, e é quase perfeito. Aí depois, quando é natural, né? O sucesso, a curva começa né, a não ficar aquela coisa exponencial, ele às vezes pensa, putz, eu faço tudo errado, não sou, é o oposto, né? Então tudo que eu fiz é errado, eu dei uma sorte no começo e agora vai tudo por água abaixo. E depois de um tempo com a maturidade, você entende, peraí, nenhum nem outro. Mas eu acho que nesse momento primeiro que quando você começa a achar, não confiar tanto em você, às vezes você, no meu caso pelo menos, eu comecei a ouvir o que muita gente estava me falando e não confiava nos meus instintos. E aí foi uma fase que a empresa começou a andar meio de lado, meio mal. Depois retomei e aí a gente conseguiu o crescimento novamente. Então é exatamente, especificamente nisso que eu me recordo, que eu falaria, cara, não, confia no seu instinto, continua nessa confiança, sabe? Irado, irado. Acho que é um puto insight para qualquer área da vida, não só empreendedora, né? No final das contas, é os hábitos que você vai tomar para frente na tua vida. E aí agora, trazendo a pergunta talvez a mais clássica do Fit Talk, que como a gente fala sempre, a gente analisa rotinas inteligentes das pessoas saudáveis porque as pessoas saudáveis são inteligentes. E é inteligente ser saudável no final do dia. Então, tentando ter uma análise aqui de uma rotina do Fernando, um empreendedor de sucesso, como é que é um dia padrão da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, de forma mais padrão mesmo? Cara, então vamos lá. Eu acordo normalmente entre 6 e 7 da manhã, depende do dia. Aí primeira coisa que eu faço, vou pra academia, então já gosto de treinar logo no começo do dia para já tirar essa parte e já chegar mais tranquilo pro trabalho, para os compromissos do dia. Aí na academia eu faço ou musculação, ou corrida e bicicleta, e, né, vou variando, ou os dois juntos também. E aí eu já
enfim, essa parte já tomada, aí eu vou para a fábrica, minha fábrica fica em Barueri, ela, né, é aqui perto de São Paulo, então dá mais ou menos uma meia hora da minha academia ali. Ou tenho reuniões em São Paulo, quando tenho reunião em São Paulo às vezes eu não vou, né, por conta disso, de ser em outro município a fábrica. E aí almoço lá dentro da fábrica mesmo, não saio para almoçar. Depois eu volto, tento chegar em casa por volta das 7, 8 da noite, estou de volta. Já janto e aí ou vejo alguma série, alguma coisa curta, ou leio um livro e já começo a me preparar para dormir, né? Então, essa leitura tem que ser uma leitura também que eu aprendi ao longo dos dias para eu não pensar em trabalho. Se eu começar a pensar em trabalho antes de dormir, eu não consigo pegar no sono, eu tenho um pouco de dificuldade para pegar no sono. E aí, se eu preciso pensar alguma coisa de trabalho que eu não vi durante o dia, de alguma leitura, alguma coisa, eu tenho uma técnica que eu faço durante a noite aí, que não sei se você quer que eu fale agora ou que eu conte depois. E basicamente é isso, minha rotina de trabalho, vamos dizer, de dia de semana, né? Irado, irado. A gente vai acabar explorando isso, acho que ao longo desse episódio. Então vamos lá, agora entrar no primeiro pilar, né? Que é o pilar que a gente gosta de chamar de saúde física. Você já falou que é uma coisa meio que no-brainer para você encaixar o treino na parte da manhã, né? Antes de começar o dia, começar o treino. Mas que tipo de exercícios hoje você faz? Faz musculação? Faz bike? Quais são os tipos de musculação, de exercício que você faz hoje, Fernando? Então eu faço musculação, né, por grupos, normal, musculação, enfim, normal. Aí eu faço, também tem dias que eu faço a musculação mais a bicicleta depois, bike de academia mesmo, bike de spinning. E tem dias que eu faço aula de running na academia mesmo. Raramente, às vezes eu estou indo na rua correr. Mas assim, eu sou uma pessoa que naturalmente eu gosto de sempre forçar um pouquinho, mas eu já me dei mal lá para trás, então já entrei em overtraining um pouco mais de 10 anos atrás, e aí isso pesou um pouco. Então hoje, assim, eu forço um pouquinho, mas não tenho mais aquela coisa super hiper competitiva de extrapolar demais o limite, sabe? Eu acho que eu, mais para saúde e mais para ser algo constante, sabe, Michel? Não ser algo. Eu não tento mais dar o pulo do gato e melhorar em questão de 1, 2 meses. Não, uma coisa constante. Eu também já estou com 41 anos, não tenho mais 30 anos, então o corpo vai mudando. Então, é algo assim, é uma musculação, um exercício que me tira um pouquinho do conforto ali, eu não fico lá no passeio, vamos dizer assim, mas não é algo que vai me prejudicar na minha recuperação pós. Irado. E aí agora a gente indo pro segundo pilar, né? Que é a saúde nutricional. Hoje, falando de alimentação, você segue alguma lógica? Tem algum protocolo, alguma dieta específica? Ou você geralmente já entende desse mundo e é mais intuitivo? Hoje eu sou mais intuitivo, então eu já passei pelas dietas do bodybuilder lá quando eu tinha 20 e poucos anos, de frango, batata doce, aquelas coisas. Já passei por dieta low carb, cetogênica, e eu via que nada funcionava tão bem para mim quanto algo equilibrado, normal, intuitivo, depois de ter passado por tudo isso. Então eu faço algo bem intuitivo mesmo. Durante a semana eu sou bem regrado, mas, de novo, sem grandes paranoias. É, Tomo também suplementação, mas também não demais, também tento não me entupir de suplementos. Prefiro privilegiar a nutrição através do alimento mesmo. E é isso, é mais intuitivo te respondendo. Tem algum alimento que você costuma evitar? Alguns tipos de alimento que você costuma evitar, Fernando? Tem, cara, ultimamente eu tenho evitado bastante ultraprocessados, assim, como eu falei, não tenho uma dieta paranoica, mas ultraprocessados, para mim, é algo que é onde está o problema da nutrição da humanidade hoje. Eu acho que é isso. Então, é, gosto bastante de snacks, por exemplo, mas snacks que não são ultraprocessados. Então, se a gente puder pegar a pipoca como exemplo, é processado, óbvio, é um milho que virou uma pipoca, já passou por uma transformação, mas não é algo que mudou as características físico-químicas daquele alimento e transformou numa outra coisa, que é o caso dos ultraprocessados, que aquilo eu acho que é um veneno. Então, dentro de tudo, eu tento fazer o máximo da alimentação, do alimento de verdade. É isso. Irado. E aí, eu acho que você pegou num ponto que veio muito à tona, né? Da galera indo cada vez mais para essa. Olhando rótulos que são mais clean label e etc. E já engatilhando aqui, é,
quanto de fato hoje a mais pura está presente na sua alimentação? Eu como praticamente todo dia. Então, no lanche da tarde eu como todo dia. Então, junto com um whey e uma fruta. Então, se é um dia que eu gastei mais energia, eu como o pacote grande da salgada. Se é um dia que eu gastei menos energia, eu como o pacote pequeno da salgada. As doces eu como raramente, porque eu não sou uma pessoa muito do doce naturalmente. Então, mas a salgada eu como praticamente todo dia. E às vezes no pós-janta também. Às vezes pós-janta eu ainda estou com uma fominha. Eu sei que, por exemplo, quando eu faço corrida no dia seguinte, eu faço no jejum, né, no dia seguinte. Então eu preciso armazenar um pouquinho mais de carbo, né, de glicogênio no corpo. Aí no pós-janta eu tenho às vezes como um pacotinho pequeno da salgada. É, pipoca durante o dia todo. Isso é demais, cara. É o sonho de qualquer criança e trazendo aqui pros adultos, tentar recuperar esse instinto, né? Vamos agora pro terceiro pilar, que é o pilar de saúde mental, né? É um pilar que está muito à tona hoje em dia. E, cara, você querendo ou não, a gente sabe da rotina do empreendedor, você tem fábrica, deve ter um time bem grande, ter questão logística. Cara, é um campeonato mental isso. Como é que o trabalho ele influencia nossa saúde mental hoje de forma prática? Cara, é o que mais influencia hoje, né, Michel? Então, assim, eu já passei por vários períodos de estresse, bastante, assim, e eu lembro, assim, um período mais, pelo menos que eu me recordo, né, na mais pura, que estava mais estressante, comecei a pesquisar um pouco, eu estava muito nervoso, e aí eu vi que era a questão da cafeína, né? Então eu já segui alguns conteúdos do meu amigo, o Dr. Rodrigo Duprá, que ele fala bastante disso de cafeína. E aí até liguei para ele, a gente trocou uma ideia, e aí eu falei, cara, acho que vou cortar a cafeína 100%. Ele falou, cara, corta, se não aguentar, você faz um protocolo assim, assim, assado, mas consegui. E aí foi até engraçado, porque durante uma semana parecia que eu estava doente mesmo, assim, né? O nosso cérebro, o nosso corpo se acostuma com a cafeína, parece que está meio com febre, assim, até. Mas depois de um tempo consegui, então baixou bastante o nervosismo, consegui dormir bem melhor e tal, então naturalmente isso foi se acalmando. Mas no geral, como que eu faço? Então eu faço psicanálise, né, terapia há bastante tempo já, então eu faço hoje uma vez por semana, então isso também ajuda a me segurar também, a ter, né, a cabeça um pouco mais no lugar, a detectar rapidamente da onde está vindo o estresse, da onde está vindo algum desconforto. Então, isso que acho que é interessante da psicanálise, você começar a se entender mais. É, tem a questão do exercício, que a gente falou, tem a questão do sono, então até depois dessa parte da cafeína, desse episódio, eu só tomo café até no máximo 10 horas da manhã, e no máximo uns 3 cafés, uns 3 expressos. Eu tô aqui com limite de 14 horas da manhã, de 14 horas da tarde. Mês Então, limite. Tem que baixar. cara, se eu tomo depois do almoço, já atrapalha demais meu sono, assim, durante a semana pelo menos, né? E aí, cara, uma coisa muito interessante que também mudou minha vida é que eu instalei uma sauna, cara, no meu apartamento. Então eu tô fazendo sauna quase todo dia, à noite, assim, entre umas 8 9 da noite. Isso tem baixado bastante, assim, aquela excitação da noite, aquele negócio quando você vem, então dá aquela relaxada forte. Pelo menos umas 2, 3 vezes por semana eu também estou fazendo banheira de gelo, então só da cintura para baixo, então me ajuda na recuperação de perna, né, pedal e corrida, mas também me ajuda também no relaxamento. Então, e de vez em quando também, assim, às vezes eu estou mais numa fase de estresse, eu tento fazer uma viagem curta, mas bem diferente. Então, eu pego aqui América Latina, eu vou na quarta noite ou na quinta de manhã, eu volto no domingo, voo rápido, né? 4 horas de avião, você está num outro país, muda bastante a visão, né? Muda bastante o que você está acostumado. Eu acho que isso também, de pegar um estímulo totalmente diferente, algo completamente novo, assim, também ajuda bastante a você sair daquele ciclo, às vezes você fica num problema e não consegue resolver e fica mais estressado por causa daquilo. Então acho que abre a cabeça e com isso acho que também alivia bastante o estresse. Irado. E acho que você trouxe um ponto que eu queria aprofundar um pouco. Eu acho que o ouvinte, com certeza, já ouviu várias vezes a questão da psicanálise. Ele não sabe como é que funciona, né? Querendo ou não, um tabu. Como é que funciona a psicanálise na prática, assim, pra você explicar um pouco? Cara, a psicanálise, minha mãe é psicanalista, tá? Então por isso também desde criança eu convivo com isso e tal. Mas falando bem na prática para o leigo,
você vai lá, conversa com o seu terapeuta, tem pessoas que às vezes deitam no divã, tem pessoas que não, isso aí não é mandatório, mas você vai explicar sobre a sua vida, sobre o que você está sentindo, o que está te preocupando, o que te deixa feliz, os sonhos que você teve. Os sonhos dizem muito sobre a gente, né? É, e aí, qual que é a ideia da psicanálise? Eu, como leigo, explicando para um leigo, assim, depois eu já fiz bastante anos de psicanálise. Eu acho que é você começar a se entender mais. Esse que é o principal, sabe? Problemas a gente sempre vai ter, né? Às vezes mais agudos, às vezes mais suaves, mas problemas todo mundo sempre vai ter. Mas você entender da onde que vem aquele problema e como, o que você deve fazer para lidar com ele da melhor forma possível, isso é a maturidade que você vai alcançando com a psicanálise. Então, assim, é algo mais longo prazo, sabe? É diferente, tem várias terapias que são mais curto prazo, que passei lá por 2, 3 terapias já me aliviou e eu já soube lidar com aquele problema. Pode ser também, eu nunca passei por isso, mas pode ser, não vou falar que está errado, mas o que eu gosto da psicanálise é isso, é uma coisa mais longo prazo e você se entender. Entendi, cara. Assim, acho que, como eu te falei, é um grande tabu, então acho que é um tema válido para as pessoas pesquisarem um pouco mais. Não é bobagem, é realmente algo que ajuda muito na vida, tanto em questão de saúde quanto em questão de trabalho, porque um reflete no outro. E a gente já engatando aqui para o pilar do sono, né, que é o nosso último pilar que a gente analisa. Você já me falou que você faz sauna no período da noite, você me falou que você tem um momento de parar, né? Chega em casa, começa a parar, ver alguma coisa que não é relacionada ao trabalho. Se tiver mais algum protocolo que você tem de sono, eu acho que era legal trazer, tá? Mas caso não tenha, eu já te engatilho numa outra pergunta, que é: você usa algum wearable ou algum dispositivo que te ajuda a monitorar tanto a qualidade quanto o tempo, quanto o teu nível de disposição e etc? Então vamos responder primeiro essa última. Hoje não, já usei o Oura Ring lá para trás, por um curto período de tempo. O que acontece? Que é algo que eu tenho tentado fazer. É, eu acho que no meu caso, que eu sou uma pessoa um pouco metódica e tudo, eu comecei a ficar. O meu humor começou a variar mais pelo que eu via no gráfico do que realmente pelo que eu estava sentindo, sabe? Então eu brinquei, eu estava quase que virando escravo do wearable lá, em vez de sentir aquilo mesmo, né? Então, em vez de usar para o lado bom, eu ficava um pouco mais preocupado se, por qualquer motivo, o gráfico do sono fosse ruim. Então, hoje eu não uso mais, mas isso é cíclico, né? Pode ser que eu volte a usar, enfim, no futuro. O que eu tento fazer, Michel, quando eu chego? Então, uma coisa interessante também, além da sauna, esqueci de falar, eu coloquei luzes dimerizáveis na minha casa. Então, eu já baixo um pouco a luz, né? Não fica aquela luz forte na cara. Então, isso também me ajuda bastante. E na hora de dormir, eu tento ler alguma coisa, mas que seja não tenha nada a ver com trabalho. Se tiver a ver com trabalho, eu já começo a martelar aquilo na minha cabeça e não consigo pegar no sono. Então, eu leio livros de ficção ou livros de biografia de algumas pessoas que, enfim, que eu admiro e não de trabalho. Claro que sempre você pode levar secundariamente esses ensinamentos que você lê sobre essa pessoa para o trabalho, mas eu tento não pensar muito em trabalho. E aí, uma coisa interessante que eu faço é assim, eu também parei, Michel, de ler livros muito sobre empreendedorismo é, de, um, de um tempo para cá, assim, 1 ano, 2 anos, eu parei de ler livros sobre empreendedorismo, porque eu parecia que, assim, sempre que eu lia, eu tinha a sensação que eu estava fazendo tudo errado. Então, aquilo também, em vez de me ajudar, de alguma forma me preocupava um pouco mais. Até voltando à pergunta que você falou no início, confiar mais nos seus instintos. Então, sempre que eu confiei mais e retomei a empresa para perto de mim e tal, ela começou a dar certo. Ela sempre deu certo. Quando eu ia um pouco mais, começava a ler, eu começava a fazer cursos de empreendedorismo, parecia que eu me afastava um pouco dos meus instintos e aí isso começava a não ir tão bem. Não estou falando que eles não servem, isso é uma coisa pessoal minha, tá? Claro que cada um lida do jeito que acha melhor. Mas o que eu faço muito? Ao longo do dia, às vezes eu pego o chat GPT ou Grok mesmo e começo a colocar minhas dúvidas, minhas dores como empreendedor. E uma coisa interessante que eu tenho feito, isso depois de muita tentativa e teste, também nas conversas com o Duprá e tal, eu desenvolvi uma coisa que eu não faço sempre, mas sei lá, uma vez na semana, talvez, ou quando tem algo me preocupando, que eu procuro antes
na IA, né, no chat ou no Grok, alguma coisa que está não preocupando, mas algum ponto que eu quero de empreendedorismo e eu falo assim, tem que ser uma leitura de no máximo 5 minutos, no máximo, explodindo 5 minutos. E eu só dou uma passada de olho para ver se é aquilo, eu não fico prestando muita atenção nisso. E aí, à noite, eu levanto, por exemplo, aí no banheiro lá pelas 3:30 da manhã, 4 da manhã, uma coisa meio religiosa que eu faço isso. Eu pego e leio isso rapidamente ali, antes de dormir, e volto a dormir. E aí eu deixo o meu cérebro ficar pensando nisso durante o meu sono. Normalmente depois vem o sono REM, às vezes não, mas é o sono REM que é aquele sono final, que o cérebro processa melhor as coisas. E aí às vezes eu acordo com, não vou falar uma solução, uma coisa meio forte, mas eu acordo com um caminho na minha cabeça que me ajuda a tocar minhas coisas no outro dia ou nos próximos dias. Não é uma coisa que eu faço sempre, tá? Mas eu tento fazer isso e, para mim, esse protocolo tem dado certo. Você usa a fase do sono de forma estratégica. Eu gostei disso. Não Né? sempre, tá? É importante falar, não sempre, tá? Não, entendi. É porque eu acho que pro ouvinte é legal explicar que cada fase do sono você tem algum nível de ou o sono mais profundo, ou você tem o sono REM. E dependendo da fase, você pode sim você tá desenvolvendo algo dentro do teu cérebro que você não desenvolveria provavelmente no sono profundo, ou e vice-versa. Então acho que isso, de alguma forma, depois que você tem alguma fase do sono, te dá alguma consequência positiva. Tá. Dito isso, vamos agora para o Fernando empreendedor. Para quem está hoje aqui ouvindo, o que é a Mais Pura e para quem ela existe? Cara, como eu falei, né? A Mais Pura hoje é a líder do mercado de pipocas saudáveis, né, no Brasil. É, ela existe exatamente o que eu estava explicando um pouco, para dar uma opção saudável para as pessoas, mas sem paranoia. Então, eu valorizo muito mais a parte de trás da embalagem do que a parte da frente da embalagem, né? Os claims. Os claims são importantes e a gente da Mais Pura foi dos primeiros a trazer os claims para frente da embalagem dos snacks no Brasil. Foi algo que eu vi nos Estados Unidos, não foi algo da minha cabeça, eu vi nos Estados Unidos eles fizeram isso. Mas acho que hoje em dia tem muitos alimentos que só vendem claim, cara. Então só vende a parte da frente. A gente tenta vender a parte de trás junto. Então é uma opção saudável, sem paranoia e prática para ajudar as pessoas no dia a dia. Isso é a Mais Pura hoje. Legal. E assim, para a pessoa que não conhece a Mais Pura e está vendo aqui uma marca de pipoca, qual é a principal diferença dela para uma outra pipoca tradicional? Para começar, acho que é a qualidade do produto. Então, algumas pessoas me perguntam isso, mas qual que é a diferença desse para aquele? Se eu tenho, por exemplo, estou numa loja, por exemplo, às vezes é um comprador, né, que não tem contato com esse tipo, e está às vezes numa loja e eu tenho o seu produto, eu falo, cara, experimente uma e outra. Eu gosto das pessoas que experimentem a minha marca e outras marcas concorrentes. Ali o cara já percebe a qualidade do produto já é bem superior, sem falsa modéstia aqui. A gente é muito chato com a qualidade, com o processo de produção na Mais Pura, até por isso que a gente tem fábrica própria e não terceiriza para ninguém, é só nosso produto. E segundo, as qualidades nutricionais mesmo. Ver a tabela nutricional, faço questão de mostrar para eles, ó, agora que você viu o produto, porque não adianta tabela sem ter um produto bom, né? Você pode ter a melhor tabela do mundo, é coisa fácil, se o produto for ruim, né? Então, primeiro, gostou do produto? Viu a qualidade? Agora vamos comparar as informações nutricionais. Também é bem superior ao que tem no mercado. E, de novo, não cair nas coisas só dos claims, né? Não olhar só para a parte da frente da embalagem, olhar para a parte de trás da embalagem também. E sem paranoias também. Ah, tem açúcar? Tem açúcar, nosso produto. A gente não tem essa paranoia de, não pode ter. Aí eu prefiro muito mais ter um açúcar que tem décadas de estudo e a gente sabe, né, o que vai acontecer no nosso corpo e que não vai ser algo muito danoso se usado com moderação, a não ser que você seja diabético, né, mas aí é uma coisa muito específica, do que os polióis que tem hoje, que são produtos muito... A gente já sabe os danos que causam no intestino, por exemplo, mas são produtos muito novos que nem tem tempo de estudo suficiente para a gente saber o que aquilo vai causar no nosso corpo, sabe? Então, é a nutrição sem paranoia. Entendi. E acho que entrando aqui, a gente está vendo uma onda muito forte nesse mercado de saúde e bem-estar. Assim, esse é um dos motivos que a FitFeed nasce, né? E a gente pensar que a gente vem vendo um movimento de mercado, um mercado de 6,8 trilhões de dólares, mercado indo para 9 trilhões de dólares em 2028, um mercado muito grande. Como é que a Mais Pura
ela está enxergando entrar nesse mundo de saúde e bem-estar? Eu vi que vocês lançaram um produto com colágeno. Dá um panorama, como é que vocês estão vendo a entrada mais para esse público que se preocupa ou com algum nível de funcionalidade ou com algum um nível de saúde e bem-estar? O que a Mais Pura está vendo como empresa? Ó, hoje, assim, então falando das pipocas de colágeno que a gente lançou agora, é bem recente, a gente está vendo uma demanda muito forte, não só no Brasil, mas Estados Unidos principalmente, Europa, de pipocas proteicas. Na verdade, snacks, né, no modo geral, proteicos. E a gente teve a Kardashian, que lançou lá nos Estados Unidos uma pipoca proteica, uma marca de pipoca proteica. A Chloe lá, chama Cloud, né? Cloud Foods, né? Com K. E aí acho que isso também acelerou mais ainda, né? Essa busca, esse frenesi por uma pipoca especialmente proteica. Então muitas pessoas vinham pedir pra gente, e aí a gente desenvolveu com o colágeno, porque o colágeno não é alergênico, né? Na nossa fábrica hoje a gente não recebe nada alergênico, né? Então soja, glúten, leite, derivados, etc. Então o colágeno, por não ser alergênico, ele encaixou fácil e ele tem um alto teor de proteína, né, para a gente agregar. Já tinha tentado anteriormente com algumas outras proteínas vegetais, principalmente, mas tinha que colocar muito pó lá na receita para dar um teor proteico e aquilo acabava estragando sensorialmente, o produto não ficava tão gostoso. O colágeno ele conseguiu unir isso. Então, isso é um primeiro passo ali, vamos dizer, para esse produto mais funcional, né, mais com aporte proteico. A gente tem já os Pop Bites, que é uma plaquinha de pipoca com colágeno também, como se fosse um pé de moleque de pipoca com colágeno coberto de chocolate proteico, zero açúcar. É, mas assim, é um produto muito pequeno perto da nossa participação de faturamento, porque é um produto que, primeiro que ele é único, né? Então quando você não tem uma família de produtos é mais difícil de você divulgar. E ele é um produto que ficou muito premium, né? Um desembolso alto se a gente comparar com as opções que a gente tem no mercado. Então se o consumidor pega, por exemplo, uma barrinha de proteína, e de novo, como eu falei, o brasileiro ele vê muito a frente da embalagem e pouco a parte de trás da embalagem, então ele vai fazer uma comparação rápida lá, barrinha de proteína, 15 gramas de proteína ou 20 gramas de proteína, eu vou pagar aqui R$ 12. Tá bom, enquanto o nosso 13 gramas de proteína, o cara vai pagar 19, talvez, esses Pop Bites. Mas ele não está preocupado com os ingredientes que tem atrás, com a saudabilidade, tudo, que é algo que a gente está um pouco mais preocupado, tá? Então, assim, é um produto que ficou muito premium, para resumir para você. Agora, de pipocas, a gente já é líder absoluto, então vamos fazer um teste, é um primeiro teste, estamos colocando o pé ali e vamos ver como que ela vai performar. Para o ano que vem, a gente também está desenvolvendo outros produtos na categoria de snacks, sempre para ter uma historinha para contar, não ser algo muito diferente, né? Pô, mas Pura faz pipoca e agora está fazendo, sei lá, inventa alguma brownie. Não, tem uma historinha, né, que a gente vai contar. Então a gente está desenvolvendo esses outros snacks para o ano que vem, espero que a gente consiga lançar. E vamos fazer isso, vamos no paralelo estudar esses snacks, estudar a pipoca proteica e vai ser um aprendizado com certeza. Certeza que vai ser um campeão de vendas. Agora a gente entra aqui pro nosso ping-pong, né? É um quadro, ô Fernando, que eu te falo algumas palavras e aí de verdade você fala pra mim o que vier na sua cabeça. É um quadro que você não pensa muito, você só me diz. Pode ser uma palavra ou até uma frase. Ou se você se sentir confortável em desenvolver mais, também pode ser. Mas geralmente é uma palavra, duas palavras, como você preferir. Então Então tá vamos bom, lá. Pipoca. mais pura. Risco. Bem, calcule, mas tome. Brasil. Eu vou falar uma frase do Tom Jobim, até desculpa pela palavra, mas é uma merda, mas é bom. Demais, cara. Família. A família é a base de tudo, né? Para onde a gente corre, quando tudo dá errado, a família vai estar sempre lá. E a gente também tem que cuidar dela para estar sempre lá por ela também. Trabalho. Trabalho é algo imprescindível para nossa saúde mental e para nossa, enfim, para se sentir produtivo como indivíduo. Mais pura. É o grande projeto da minha vida. Empreender no Brasil hoje é. É difícil, mas é muito gratificante, muito recompensador no Brasil. Normalmente as pessoas veem só o lado ruim. Então vou desenvolver um pouco mais isso que eu gosto de falar, Michel. As pessoas normalmente sempre veem as dificuldades, e temos muitas dificuldades no Brasil, tributário,
jurídico, trabalhista, a gente tem essas dificuldades. Mas uma empresa que é bem sucedida no Brasil, ela normalmente dá taxas de retorno muito mais altas do que dá em outros países. Então a gente também tem que ver o lado bom da parte Só. ruim, vamos dizer, né? De toda a dificuldade. Quem prevalece tem muito retorno. Irado, irado. Eu concordo, assim, em 101% do que você falou. Pipoca saudável, pra mim, É mais pura. é demais, cara. Agora a gente vai pro quadro de indicações. Acho que, com certeza, você teve durante sua vida muitos momentos, muitos aprendizados. A gente aqui passa um pouco do seu legado que você teve, que você adquiriu para você. Agora a gente passa um pouco pro ouvinte da FitFit. Um livro que te marcou, que mudou sua vida. Não precisa ser sobre empreendedorismo, pode Não, ser. pode ser sobre qualquer assunto. Ó, eu acho dois livros assim. Acho que o primeiro, que é mais recente, e é um livro muito, muito bem escrito, que é aquele livro do Walter Isaacson, do Elon Musk, da capa preta. Eu acho Biografia que dele. isso é aquela última, né, que foi o mesmo cara que escreveu a do Steve Jobs. Então eu acho que assim, o cara é um monstro, muito inatingível como um empreendedor, mas ele pode inspirar a gente em muitas coisas, os métodos das coisas que ele faz, como que ele empreende, aquela coisa de ir tirando, 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 até dar um problema, volta um pouquinho, então ele leva tudo pro limite de tudo. Claro que não dá para você se espelhar nele, porque ele é um cara muito inatingível, com muitos até problemas, vamos dizer assim, mas é um cara para você se inspirar. Então, acho que esse livro foi muito legal para dar um gás no trabalho, assim, ver a dinâmica com que ele trabalhava, aquela energia, aquela coisa incansável dele. Um outro livro que aí faz bastante tempo, não tem nada a ver de empreendedorismo, mas me tocou mesmo, assim, achei a história incrível, foi 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques. É um livro muito, muito bem escrito, tem aquela coisa do Garcia Marques de ser uma coisa latino-americana, meio mística. Tem até uma série no Netflix aí, pouco tempo atrás, mas eu achei bem ruim perto do livro. Então, acho que eu falaria esses dois. 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, e o do Elon Musk, do Walter Isaacson. E se você pudesse falar o teu produto, que é o xodó pessoal, da família de produtos mais pura, que você, assim, esse é o teu xodó, qual que é o produto e por quê? Cara, sem dúvida a pipoca de vinagre e sal. A gente lançou esse ano, no meio do ano. Então, eu sempre gostei daquelas batatinhas de vinagre e sal que tem, principalmente nos Estados Unidos. Então, dá para achar também no Brasil, mas nos Estados Unidos tem muito mais. E aquele ácido no final que faz você querer comer mais e mais e mais. É uma coisa totalmente viciante. Então, eu sempre tentei desenvolver uma pipoca parecida. Não conseguia, mas depois de muita tentativa e erro, a gente conseguiu chegar. Então, com certeza hoje o produto da Mais Pura, que é o meu, é a pipoca vinagre e sal. E se você pudesse colocar hoje uma frase em um outdoor gigante para milhões de pessoas lerem, qual que seria essa frase? Então, algo que eu sempre falo assim de empreendedorismo é a ideia não vale nada ou quase nada, o que vale é a execução. Demais. Fernando, obrigado por esse papo muito rico, por abrir todos os bastidores da sua vida, né, que é uma coisa muito pessoal, e do seu negócio, da sua rotina e da sua cabeça. Mais do que falar de pipoca, a gente falou aqui sobre como, de fato, um humano deve viver nesse meio do caos que é o mundo e como se colocar e como ter algum nível de sucesso tanto profissional quanto em questão de saúde. E se essa conversa te fez olhar diferente daquilo que você coloca no carrinho do supermercado, compartilhe com alguém que você quer ver vivo, produtivo e comendo melhor nos próximos 100, 120, 130 anos. Esse foi o Pit Talk. Não esquece de se inscrever e mandar para um amigo. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço, Michel. Prazer estar aqui com você. Parabéns pelo seu trabalho, cara. Tenho acompanhado, muito, muito legal, conteúdo de forma bem direta e muito agregador. De novo, obrigado por ter me chamado e fico sempre à disposição. Muito prazer, cara. Vamos que vamos. Grande abraço. Abração.